Olá! Vamos agora à última aula dessa disciplina. Vamos abordar esse tema aqui, belíssimo, difração. Vamos abordar especialmente difração da luz, né? Vamos falar de 3 teorias da difração, rapidamente, na realidade, né? E fazer alguns exercícios ou algumas aplicações da difração de Fraunhofer. Muito bem. Em primeiro lugar, o que é difração, né? Eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que se atribui a Grimaldi, no século XVI, o início do estudo nesse livro aqui da difração, né? O que é difração? Nós temos aqui vários exemplos do cotidiano, né? Aqui eu tenho alguém entre 2 paredes, né? E eu tenho um rádio aqui. Veja que esse indivíduo que não está localizado na frente do rádio, ele consegue ouvir o rádio. Por quê? Porque as ondas exibem esta habilidade aqui, olha, qual seja a de contornar obstáculos. Contornar obstáculos. É isto. Então, se eu tenho aqui uma parede que se acaba, essa onda pode experimentar o desvio, a difração. Esse efeito, ele é tão mais importante quanto menor for as dimensões de um orifício. A gente vai estudar muito, né? No caso da difração, quando a luz passa por um orifício. Quanto menor for o orifício, mais acentuado esse fenômeno se torna. Ele se torna relevante quando as dimensões do orifício forem comparáveis com o comprimento de onda, por exemplo, da luz, né? Ora, eu olhei em alguns portais aí e eu achei aqui pelo menos um com alguns exemplos. Esse aqui eu achei bastante interessante, né? Que ocorre com a luz, né? Veja, a luz aqui contorna, na verdade, essa nuvem escura, né? Aqui temos um outro, na realidade, né? Agora com água, né? Veja só. Ela passou por esse orifício e atingiu vários pontos aqui. De forma que é um fenômeno relativamente comum, né? A gente vai estudar este caso aqui, onde eu tenho um orifício, né? Esse aqui é linear, né? Nós vamos depois considerar retangulares, né? Vamos considerar circulares e assim por diante, né? Muito bem, o que acontece é que, a rigor, no caso da fenda dupla, nós temos, na verdade, também difração. Nós consideramos o caso onde nós não levávamos em conta a difração. Mas um tratamento um pouco mais rigoroso, a gente tem que levar em conta o efeito da difração também, né? Interferência e difração. Muito bem, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Nesta experiência usaremos um laser, um anteparo branco em um suporte ajustável, um suporte para slides com diferentes materiais, fendas e orifícios de dimensões variadas. Iniciaremos ligando o laser de luz monocromática verde colimada e coerente. Em seguida, com uma fenda, poderemos ver os efeitos da difração da luz. Para isso, usaremos 2 lâminas de barbear coladas numa placa fina de acrílico de maneira que formem uma fenda. O importante é que essa fenda seja muito fina, de modo que possamos observar as figuras de interferência da luz. Posicionando a fenda bem em frente ao feixe, visualizaremos as figuras de difração e interferência da luz que passa através da fenda.
Ao variarmos a espessura da fenda, podemos ver a mudança nas figuras no anteparo. Quanto mais estreita for a fenda, mais espaçados serão os pontos de máximos e de mínimos. Ao invés da fenda, podemos usar um outro obstáculo bem fino, por exemplo, um fio de cabelo anexado a um suporte. Posicionando-se o fio bem em frente ao feixe, podemos visualizar o mesmo tipo de figura. Se medirmos a distância entre os mínimos de luz e a distância do fio de cabelo até o anteparo, e sabendo-se o comprimento de onda da luz verde, poderemos determinar o diâmetro do fio de cabelo. Por fim, usaremos um slide com diversos tipos de fendas simples, fendas duplas e orifícios variados. Cada tipo de fenda ou orifício produzirá uma figura diferente na tela. Assim, veremos que quanto mais fina for a fenda ou orifício, mais espaçada será a distância entre os máximos e os mínimos de luz. Muito bem. Tenho aqui mais uma ilustração, né, da difração. O que acontece com uma difração, na verdade, é algo que já vimos, que é muito semelhante ao caso da interferência por fontes pontiformes, né? Porque, no fundo, se trata de um fenômeno de interferência. Então, passa por um orifício, né, ondas, e agora a gente observa aquele padrão de interferência lá. O centro aqui, por exemplo, bastante iluminado, regiões, né, circunferências, onde nós temos uma região bastante iluminada e região as escuras aqui, como estas aqui. Máximos e mínimos da intensidade luminosa. Essa é a característica, né, principal. Bom, a gente vai tomar, né, num determinado ponto, o limite onde a gente olha uma onda plana como sendo um caso limite de uma onda esférica, né? Aqui eu tenho uma onda esférica, né, que se originou num ponto que nós vamos designar pelo vetor R índice O, a origem da onda, e aqui estamos considerando a onda num ponto cuja coordenada é R', né? Aqui eu tenho uma onda esférica e nós vamos ver que se módulo de R0 for muito maior do que R', então eu posso aproximar esta onda por uma onda esférica, por uma onda plana. No processo de expansão, a gente deduz esse termo. Este primeiro é uma constante, este aqui a gente joga fora, este também aqui. O fato é que no limite em que R' é muito menor do que R0, não é só menor, é muito menor do que R0, uma onda esférica pode ser aproximada por uma onda plana. Essa é a base da teoria da difração de Fraunhofer, como a gente vai ver depois, né? Muito bem. Fresnel foi quem desenvolveu, primeiramente, uma teoria, conhecida como teoria de Fresnel. Ele usa o princípio de Huygens e acrescenta alguma coisa ao princípio de Huygens, né? De acordo com o princípio de Huygens, né, quando a frente de ondas atinge um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto ele passa a dar origem a ondas esféricas secundárias, de forma que a frente de ondas, na verdade, é obtida a partir da envolvente dessas ondas secundárias, né? É assim que Huygens explicava a refração da luz, a reflexão, as leis da reflexão e da refração, né? Agora, Fresnel adaptou
né, o princípio de Huygens para explicar a difração. De acordo com o Fresnel, isso que o Huygens disse é verdade, claro, e agora cada ponto sobre a superfície que contém, ou pode ser também uma onda esférica, aqui no caso de uma onda plana, cada ponto ao longo dessa onda plana, ao atingir o orifício, passa agora a produzir ondas secundárias. E aqui no anteparo, nós vamos observar, e aí que está a contribuição de Fresnel, a interferência das várias ondas secundárias. É isso. Então, no caso da difração, nós temos um conjunto muito grande de interferências, né, de várias ondas provenientes do orifício. Né? É essa a ideia. Uma onda esférica incide sobre uma superfície, os vários pontos se comportam como fontes de ondas secundárias. A perturbação resultante da região posterior à superfície S resulta, então, da interferência das várias ondas secundárias, de acordo com o que eu tenho aqui. Né? Então, essa aqui é a proposta de Fresnel. Ele considera uma onda esférica, faz uso do conceito de zonas de Fresnel, ele tem toda uma teoria, né, para explicar isso, e também ele escreveu uma integral, né, que envolve, na verdade, isso aqui para a amplitude da onda num ponto R, né, amplitude da onda num ponto R, é basicamente, né, uma soma envolvendo uma superfície, no caso, uma superfície esférica, veja só, de uma onda esférica que emana desse ponto R', né, e agora atinge um ponto R aqui. Né. É assim. Né. É um tipo de integral, né, mas depois dessa proposta de Fresnel, nós tivemos uma segunda teoria, né, a teoria de Kirchhoff. E na teoria de Kirchhoff, que é muito mais complicada, eu vou diretamente ao ponto. Né. Na teoria de Kirchhoff, a amplitude, né, da onda resultante, né, ela tem uma constante aqui, não vou explicar de onde vem essa constante, na verdade é até uma constante imaginária pura. Né? E agora, só que coisa interessante, é uma integral que parece ser muito simplesinha, né? Parece ser muito simplesinha, uma integral sobre a superfície, veja, da abertura, dos vários pontos da superfície da abertura. Mas, em princípio, esta expressão é muito simples. E eu posso escrever aqui uma função, né, de x', y', né, e, em princípio, né, z', né, e que mais z' aqui igual a zero. Então, eu só escrevo uma função de x' e y', porque eu vou mostrar daqui a pouco, z' igual a zero, adotando o referencial que eu escolhi, se refere a uma superfície que contém o orifício. Portanto, eu tenho aqui esta função, né? E olha só, na teoria de Kirchhoff, tudo se reduz. Aqui eu tenho uma constante, vamos por enquanto deixar de lado essa constante, tá certo? E agora eu tenho um integral sobre a superfície dessa função e elevado a ik, né? K é o módulo do vetor de onda da onda esférica, vezes f, e f é essa função aqui que eu havia dito antes. Né? É curioso, parece ser uma integral simples, mas não é. É extremamente difícil. Então, aqui eu tenho a situação que nós estamos descrevendo. Eu tenho um ponto aqui de origem de ondas esféricas, né? Aqui eu tenho uma onda esférica que se propaga nessa direção, uma outra que se propaga nessa direção, e aqui eu tenho a abertura, ou o orifício. Tem uma parede aqui, né? Tem um orifício. Esse orifício pode ter a forma que
a gente quiser. Nesse ponto dá origem a ondas secundárias, né? Tem uma aqui, uma outra aqui, e agora vamos ver a interferência num ponto P, que pode ser num anteparo, olha aí, num anteparo, né? Num ponto P sobre o anteparo. Isso é que aqui não se trata de forma alguma de considerar uma, mas eu tenho muitos pontos aqui sobre essa superfície, muitos pontos, cada ponto contribuindo. Portanto, uma integral resulta numa integral. De acordo com o que a gente vai ver agora, veja só, eu escolhi o referencial de tal maneira que o orifício, né, ele esteja no plano z' igual a zero. Né? Por isso que aquela função é função só de x' e y'. Agora, x' e y' são as coordenadas de um ponto sobre o orifício. Né? É isso, um ponto sobre o orifício. E agora nós vamos ver um número muito grande de interferências associadas a pontos P' sobre o orifício, sobre a abertura. Essa ideia, a ideia é relativamente simples, né? Onde aqueles E elevado a I, KR, eles vêm do fato de que eu estou considerando uma onda esférica que começa num ponto R0. R0, veja só, ele em princípio tem coordenadas negativas, alguns pontos, né? Por exemplo, o componente Z desse ponto tem coordenadas negativas. R é o vetor posição associado a esse ponto aqui. Agora, tudo envolve efetuar integrais. Já explicamos isto, né? Integrais envolvendo essa função aqui. Mas não é simples, não. Não é nada simples, né? Seria realmente uma facilidade, né, se fosse simples, mas não é. As integrais dessa função aqui, né? O fato é que aqui nós temos, né, integrais sobre dx', integral sobre dy', pontos ao longo, então, da abertura. Se a abertura for retangular, os limites é fácil. Menos A sobre 2 até A sobre 2. Né? Lembre-se que o meu referencial está bem no meio, né? No centro, né, dessa superfície retangular. E y vai variar, ou y' vai variar de menos b sobre 2 até b sobre 2. Aqui foi esquecido um b sobre 2. Se ela for uma superfície, né, circular, né, se for um círculo, portanto, então a integral vai de 0 até 2π, envolvendo o ângulo φ, e até r. R é o raio, né, da superfície ou do orifício, né, circular. Né? Muito bem. Agora, veja só, vamos simplificar aquela expressão para f de x menos x'. Aqui está o pulo do gato. Eu vou expandir em série, porque fazer aquelas integrais é uma tarefa inglória. Tarefa inglória, a gente não sabe fazer. Então é melhor fazer aproximações do que não fazer nada. Né? Então, qual é a primeira aproximação? Olha, eu coloco R0 aqui na frente e R aqui na frente. É claro que aqui estou admitindo, né, R muito maior do que R' e R0 muito maior do que R'. E agora essa grandeza aqui é pequena. Né? Essa aqui também é pequena. E eu posso expandir a raiz quadrada, né, em termos, primeiramente, lineares. Olha só a contribuição linear desse primeiro termo. E agora, uma contribuição linear para o segundo termo. Mas eu posso ir mais longe. Né? Às vezes, a gente faz isso. Né? A gente vai mais longe. A gente considera também os termos quadráticos. Aqui eu tenho um termo quadrático, aqui eu tenho um outro termo quadrático. Então, vamos agora explicar, né,
a nomenclatura. A teoria de Fraunhofer, aliás, a teoria de Kirchhoff não recorre a nenhuma aproximação. A teoria de Fraunhofer, da difração, eu considero termos lineares. E, finalmente, a de Fresnel, eu vou até os termos quadráticos. Então, eu tenho duas teorias, né? Uma mais simples, que é a de Fraunhofer, quando eu paro a expansão em termos lineares, e agora eu efetuo essa integral em termos dessa função aqui expandida, mas agora, ao invés de f, eu vou usar esta aproximação aqui. Agora tem uma função g, que é um pouco diferente, mas, em alguns casos, acaba sendo factível. Ainda bem que a difração de Fraunhofer, você pode observá-la. É uma simplificação, os cálculos ficam mais simples, né? Mas ainda dão algum trabalho, né? Vamos ver, por exemplo, no caso do orifício, né, circular, né, que é mais difícil a teoria, né? Então, a gente vai aplicar, né? Veja que, nesse caso da difração de Fraunhofer, tudo se passa como se eu tivesse uma onda plana incidindo e uma outra onda plana emergindo da abertura. Né? E agora tudo fica mais fácil. Na verdade, essas integrais são fáceis de serem feitas, né? Em alguns casos, né? Olha só, essa integral aqui que eu tenho que fazer, né? Veja. Agora, chamando isso aqui de ΔK, é essa integral que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. No caso de um orifício, né, retangular, agora eu posso introduzir as componentes x e y, não é? Tanto em coordenadas esféricas ou em coordenadas cartesianas, em função das coordenadas do ponto P0 e do ponto P. Vamos chamar isso aqui de ΔKx, né? ΔKx. Em pontos opostos, né? x0 é igual a menos x, diametralmente opostos, né? Então, isso corresponde a ΔK igual a zero, né? Muito bem, então é uma questão só de escrevermos, né, essas expressões aqui para ΔKx e ΔKy, e agora também introduzimos uma novidade, né? Para ΔK igual a zero, nós vamos chamar a amplitude, né, para ΔK igual a zero de U de zero. A intensidade I0 é igual a módulo de U de zero ao quadrado. Então, essa constante C aqui pode ser escrita em termos da área e da raiz quadrada de zero e, finalmente, um número complexo lá, né? Mas o fato é que a intensidade agora é igual a raiz quadrada de zero dividido pela área vezes essa integral. E essa integral tem essa forma aqui. Então, agora vamos aplicar, na realidade, a seguir, vamos aplicar, né, as integrais, né, no caso da difração de Fraunhofer. A gente não vai fazer a difração de Fresnel, é muito mais complicada a difração de Fresnel, né? E agora, veja só, se for, né, um orifício, né, retangular, né, esse lado aqui é B, esse lado aqui é A, né? Já estamos antevendo, né, as figuras de difração, olha lá, mas como é que a gente obtém essas figuras, né? É simples, essas integrais agora, desse tipo aqui, olha, desse tipo, ele é integral de dx', de e elevado a x' ΔKx, isso é facílimo, é e elevado a ix' ΔKx dividido por i ΔKx, e x variando de menos a até a, né? Isso acaba resultando em 2 vezes seno de a vezes ΔKx sobre 2, né? Dividido por 2 vezes i ΔKx. O fato é que esta amplitude, né, no ponto P, em função dessas grandezas, se escreve assim. Veja, agora é fácil a gente se dar conta de
onde acontecem os pontos de máximos e de mínimos, né? Ora, por exemplo, ΔKx igual a zero, nós temos um ponto de máximo, apesar de que aqui eu tenho 0 sobre 0. Mas para eu resolver essa indeterminação, eu devo usar o teorema de L'Hopital, né? Consequentemente, isso aqui vai acabar dando A sobre 2, né? E agora, veja, aqui eu tenho a expressão, né? Veja, aqui eu tenho a expressão para intensidade em função dessas grandezas que eu mencionei anteriormente. E aqui eu tenho o gráfico da função seno x sobre x. Veja que para x igual a zero, ela na verdade me dá um valor que é igual a 1, essa função aqui, não é? Então, e depois ela atinge um valor zero, né, para x igual a π. Claro, para x igual a π, né? Mas veja que agora eu tenho esse valor igual a zero, tem um outro valor aqui para x igual a 2π, para x igual a 3π, mas como aqui eu tenho 1 sobre x, então a gente precisa levar em conta que ela passa também por valores máximos e mínimos, né? Muito bem. Então, agora é só a gente analisar os máximos e mínimos dessa função. Os máximos vão ocorrer quando a ΔKx sobre 2 for igual a nπ e b sobre 2 ΔKy igual a m vezes π. Eu tenho agora esta condição em termos de x0, de R0, né? Portanto, essas são as posições nas quais a gente vai encontrar máximos e mínimos. É claro que ΔKx igual a zero, ΔKy igual a zero é um máximo, né? É um máximo, a gente já viu aquela propriedade da função seno x sobre x, né? E agora eu tenho máximos e mínimos. A figura que a gente obtém, então, é uma figura que tem esta forma aqui. É preciso realmente analisar, né, na verdade, o comportamento de um produto, desse produto de funções aqui, né? De forma que a intensidade vai passar, né, por máximos e mínimos, né? Aqui eu tenho um ponto onde eu tenho um mínimo, aqui um outro ponto onde eu tenho um mínimo, né? Muito bem, mas é uma questão só de analisar essa função. Isso não é difícil, né? E está dada, portanto, a resposta. Vamos a mais um caso que também é bastante complicado, que é o de um orifício circular ou de uma abertura circular, né? Aqui eu estou indicando por R o raio da abertura. E agora, um ponto, eu vou usar coordenadas polares, um ponto qualquer sobre o orifício é dado por x' igual a ρ vezes cosseno φ, o x', e o y' é ρ vezes seno φ. Eu vou integrar sobre, agora eu vou integrar sobre ρ e sobre φ. φ indo de 0 a 2π e ρ indo de 0 até r. Agora eu escrevo uma expressão para ΔKx e para ΔKy em função de um ângulo ψ. E agora, né, eu defino ρ0 como sendo esta grandeza aqui, que está definida aqui, né? E agora eu tenho um problema que é o seguinte, é uma integral, veja, vamos aqui o resultado. Eu tenho que integrar φ de 0 a 2π, tenho que integrar ρ de ρ de 0 até r, de e elevado a i k ρ vezes ρ cosseno φ menos ψ. Isso também não é fácil, também não é fácil. No entanto, existem aquelas funções de Bessel de ordem n, e essas funções de Bessel são tabeladas, conhecidas, estudadas ao longo de um bom tempo, né? O fato é que essas funções de Bessel de ordem n, elas são obtidas ou elas podem ser definidas como integrais desse tipo, elevado a ix cosseno alfa
d alfa e elevado a i n alfa. Isso define a função de Bessel de ordem n. Mas veja, aqui nós precisamos de n igual a zero só. N igual a zero, tá vendo? N igual a zero. Né? Rho cosseno φ menos uma constante aqui, mas eu preciso só de n igual a zero. Para n igual a zero é a função j0 de x. Né? Ora, então eu tenho uma integral que agora me leva a uma integral sobre a função de Bessel de ordem zero. Né? Veja, eu efetuei a integral em φ. E aquela integral em φ me levou a uma função de Bessel de ordem zero. E agora eu preciso ainda por cima de integrar essa função, que é uma função polinomial, de zero até r de ρ de ρ j0. Sorte que existem propriedades conhecidas, né, dessas funções de Bessel, que indicam o seguinte, bom, aqui eu estou repetindo praticamente, né, o que eu tinha antes, né, mas o fato é que é essa propriedade que interessa aqui, né, é que essa integral do tipo 0 até x, x', j0 de x', dx', se lembra que aqui eu tinha ρ, aqui eu tinha r, e aqui eu tenho dρ, e aqui eu tenho x', antes, né, eu tenho aqui uma função, na verdade, de kr vezes ρ. Mas o fato é o seguinte, é que essa integral de x', j0 de x', dx' me define uma outra função de Bessel de ordem 1. Então, é igual a x, que aqui no caso é r, né, x, né, vezes a função de Bessel de ordem 1. E aqui eu tenho um gráfico da função de Bessel de ordem 1. Na verdade, aqui aparece essa função dividido por esta mesma variável, né, que depende da função j1. E aqui eu tenho um gráfico da função duas vezes, né, que é o que importa aqui, j1 de x dividido por x ao quadrado. Veja só que para x, né, aqui igual a zero, eu tenho um máximo, né, depois eu tenho um mínimo, eu tenho um máximo agora secundário e depois outros máximos intercalados com mínimos. Né? O resultado é esse, na verdade, né, de fração por uma abertura circular, por um ofício circular. Né? Nós temos um máximo de intensidade, né? E depois mínimos da intensidade igual a zero, são os zeros da função j1 de Bessel. Né? Veja que a teoria, então, o resultado experimental é esse. Né? A teoria é relativamente simples, mas o problema sempre é aquele de efetuar integrais. E nesse caso do orifício circular, mesmo para o caso da difração de Fraunhofer, não é simples, porque envolve propriedades envolvendo integrais de funções de Bessel e também de definição de função de Bessel de ordem n. Mas, de qualquer maneira, o resultado é previsível de uma forma relativamente simples, né? Porque tem que entender, né, estudar um pouco as funções de Bessel. Né? Aí não houve tempo para a gente falar de redes de difração, mas pode acontecer difração também quando tem um obstáculo. Né? E a gente fez, no caso das aulas práticas, né, um obstáculo que era um fio de cabelo e a figura de difração associada a ele. Infelizmente, não vai haver tempo para a gente falar sobre redes de difração e eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a oportunidade de ter estado com vocês aqui ao longo de todo o transcorrer dessa disciplina de oscilações e ondas.